Imagina que você está trabalhando no projeto de uma subestação e o nível de curto é altíssimo. Isso impacta diretamente na compra de equipamentos, na malha de aterramento da subestação e, consequentemente, nos custos finais da instalação. Porque quando o nível de curto-circuito é muito alto, os equipamentos também precisam ser preparados para suportar essa corrente de curto. A sua malha de aterramento precisa suportar a corrente de curto. Quanto mais robusto o equipamento, mais caro é esse equipamento. Quanto mais robusta a malha, maior é a seção do cabo de cobre e, por consequência, mais custosa é a malha. O barramento da subestação também precisa estar preparado, então a bitola do cabo ou do tubo também vai precisar ser maior. Então, quando o nível de curto é muito alto, o custo da instalação ele também aumenta. Mas o que fazer quando o nível de curto é muito alto? E se eu te falar que tem uma forma de reduzir o nível de curto-circuito na subestação? É isso que a gente vai ver nesse vídeo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no SC em Foco. Meu nome é Luan, eu sou engenheiro eletricista. Nesse vídeo aqui eu queria trazer para vocês uma alternativa muito interessante na redução de níveis de curto-circuito. Eu já adianto que essa não é a única alternativa, que existem outras formas de reduzir o nível de curto-circuito, mas eu queria apontar esta aqui, através da instalação de um equipamento, que é o resistor de aterramento. O resistor de aterramento basicamente é um banco de resistores que é inserido no circuito de forma que ele possa aumentar a impedância equivalente, consequentemente reduzindo o nível de curto-circuito. É um equipamento muito simples, basicamente ele fica ali dentro de uma caixa metálica que pode ser de alumínio ou aço galvanizado, e dentro você vai ter ali o conjunto dos resistores, que são associados e dimensionados de acordo com o nível de curto-circuito da instalação e com o que você pretende alcançar na redução. Internamente, esse resistor de aterramento ele pode ter também um TC, para que esse TC ele possa medir essa corrente. Na verdade ele não vai medir, mas ele vai reduzir essa corrente ao secundário dele e vai jogar para um relé ou para um medidor fazer essa medição. E aí, para falar um pouco mais sobre o resistor de aterramento, vamos dar uma olhada aqui nesse circuito. Então, para ficar mais claro aqui como você vai reduzir a corrente de curto-circuito, imagina que você tem um sistema trifásico representado aqui por um gerador ligado em Y aterrado e uma carga também ligada em Y aterrado. O sistema está funcionando em regime permanente, você vai ter uma corrente IA, IB e C circulando em cada fase, tensões equilibradas aqui entre fases e também fase neutro. Esse circuito você vai ter aí a geração, né, alimentando a carga. Mas imagina que acontece um curto-circuito aqui fase terra, aqui na fase C. O que é que vai acontecer com essa corrente que está passando aqui na fase C? Essa corrente ela vem, ela segue a fase C, mas quando ela chega no ponto de curto-circuito, ela vai para a terra, né? Afinal de contas é um curto fase terra. Então essa corrente ela vai aqui no X vermelho, ela desce para a terra e ela retorna para o neutro aqui do gerador. E ela sobe aqui, ó, pelo neutro. Então essa corrente de neutro aqui é a corrente N, que é a corrente de curto-circuito do sistema. Então essa corrente N ela volta pelo neutro, ela passa pela fase e ela vai até o ponto de curto-circuito. Lá ela desce, retorna e vai percorrendo esse circuito aqui até o relé perceber e o disjuntor fazer a abertura, interrompendo essa corrente de curto-circuito. Então imagina só que a gente tem esse sistema que agora, só olhando aqui para a fase C de forma isolada, eu tenho aqui o ponto neutro, eu tenho aqui o resistor, né, da fase, né, tem uma impedância na fase, e eu tenho também um neutro aqui. Então imagina que o sistema, né, a lei de Ohm, ela é aí uma lei que ela rege toda a engenharia elétrica basicamente. E aí V é igual a R vezes I. Quanto maior essa corrente, maior a tensão e vice-versa. Quanto maior a impedância, né, a resistência do circuito, maior vai ser a tensão. Então, veja aqui, se eu tenho V igual a R vezes I, quando eu aumentar essa resistência, o que é que acontece com a corrente? A corrente vai reduzir. Então, uma forma de reduzir essa corrente do circuito, que no caso aqui a gente está falando da corrente de curto-circuito, uma forma de reduzir essa corrente é adicionando uma impedância ao circuito. Voltando para o circuito,
Se eu tenho um trecho aqui do ponto neutro até o ponto de curto-circuito, eu tenho fase. Do curto-circuito até o ponto neutro, eu tenho neutro. Então, eu tenho um trecho do circuito que é fase, um trecho do circuito que é neutro. Imagina que a gente adiciona aqui, além da impedância de fase do próprio circuito, a impedância própria desse circuito, imagina que a gente vem aqui e adiciona uma impedância nesse circuito. Imagina que eu venho aqui e coloco um resistor na fase. O que é que vai acontecer? Uma vez que esse curto-circuito for extinto, o sistema volta a operar com suas correntes IA, IB e IC, né? E aí eu teria naturalmente que colocar um resistor em cada fase. Afinal de contas, o curto-circuito ele pode ocorrer em qualquer uma das fases, então eu teria que ter 3 resistores. Imagina que se eu coloco um resistor na fase, o que é que vai acontecer? Em regime permanente, eu não vou ter mais curto-circuito, mas eu tenho correntes circulando. Então eu tenho uma impedância ZA, eu tenho uma outra impedância ZB e eu tenho uma outra impedância ZC, além da própria impedância aí do gerador, né, da fase em si, né, a impedância própria. Então eu tenho um somatório aqui da impedância própria do circuito mais a impedância que eu inseri. No final das contas, a gente até vai ter uma redução da corrente de curto-circuito, mas em regime permanente eu vou ter uma impedância aqui o tempo todo. E essa impedância, né, como eu falei, V é igual a R vezes I. Então o que acontece? Se eu aumento a impedância na fase, o que é que vai ter? Eu vou ter aí uma queda de tensão. Uma vez que eu aumento o R, eu vou ter um aumento também da queda de tensão, além da perda, que a perda é RI ao quadrado. Então toda vez que eu aumento essa impedância, eu vou ter um aumento, além da perda, da queda de tensão. Então, colocar uma impedância na fase não é a melhor alternativa, porque em regime permanente, essa impedância ela vai continuar existindo e vai me causar queda de tensão, além de perdas no circuito. Mas, como é que eu vou inserir essa impedância, então, se não for na fase? Uma outra alternativa é a gente inserir essa impedância aqui no neutro, de forma que, quando o sistema está em regime permanente, as tensões são equilibradas e as correntes também são equilibradas. Então, num sistema equilibrado, a corrente de neutro, né, a corrente IN, ela tende a ser zero, né? Afinal de contas, as tensões são equilibradas e as correntes também. Então, quando ela encontrar esse ponto neutro aqui, né, o nó, ela vai se somar e vai ser zero. Então, a corrente que vai estar passando aqui no neutro é aproximadamente zero. Se a corrente é aproximadamente zero, qual é a queda de tensão no circuito no neutro? Né? Se se a corrente aqui é zero, né, 0 vezes R vai ser zero, né? Ou muito próximo disso. A gente sabe que nunca é zero, mas é aproximadamente zero. Então, a queda de tensão no neutro é zero, a perda no neutro é zero. Então, uma forma de reduzir a corrente de curto seria inserir uma impedância no neutro, porque em regime permanente o sistema, entre aspas, ele não percebe essa impedância no neutro e ele opera de forma independente dessa impedância. Então a gente coloca aqui uma impedância no neutro, né, que é o próprio resistor de aterramento, de forma que a corrente de curto-circuito vai ser a tensão na fase sobre a impedância vista. Só que agora, ao invés da impedância total ser a impedância apenas do sistema, vai ser a impedância do sistema mais uma parcela aqui da impedância de neutro, o ZN. Ou seja, se eu estou aumentando o denominador, o que é que vai acontecer com a minha corrente de curto? Ela vai tender a diminuir, né? Se eu reduzo a impedância, eu aumento a corrente de curto. Se eu aumento a impedância, eu reduzo a corrente de curto. Então, instalar um resistor de aterramento no circuito é uma das formas que você tem para reduzir a corrente de curto-circuito. E aí, por consequência, você consegue reduzir o nível de curto-circuito dos equipamentos, o nível de curto-circuito percebido ali, suportado pela malha de aterramento e dos barramentos e qualquer outro componente aí que seja percorrido pela corrente de curto-circuito, e naturalmente isso vai incorrer uma economia para o seu projeto. Antes de finalizar esse vídeo, eu queria dar um aviso importante. Dia 26 de novembro, a gente vai estar abrindo as inscrições para o curso Desmistificando Projetos de Subestações de Alta Tensão, que é o meu treinamento
de projetos de subestações. É um treinamento que ele vai ali desde o sistema de potência, faz uma revisão completa de equipamentos, arranjos de subestações, materiais de subestações, muito conteúdo, né, que você vai fazer uma revisão para que você consiga ter base e você aprenda o passo a passo para fazer o projeto de uma subestação de alta tensão. Então você vai ver a parte de equipamentos, a parte de arranjo, dimensionamento de barramentos, serviço auxiliar, tem a parte de proteção, SPDA, malha de aterramento, a parte de aprovação na concessionária e também uma forma de você conseguir os seus primeiros projetos na área, né? Afinal de contas, você quer ingressar nesse mercado e quer conseguir seus projetos, então a gente vai ver uma forma de prospectar esses clientes e onde você vai conseguir encontrar esses projetos. Então, se você tem interesse em entrar nesse mercado de alta tensão, se você quer seguir na área de projetos e quer se qualificar ainda mais, então entra na lista de espera. Clica no link que está aqui na descrição, entra na lista de espera, que dia 26 de novembro a gente vai abrir as inscrições e, por se tratar do mês de novembro, Black Friday, claro, vai ter promoção. Então, quem se inscrever na lista de espera e quem entrar nessa turma especificamente vai garantir 50% de desconto. Isso mesmo, 50% de desconto. Então, metade do preço. Você vai entrar nessa turma, vai fazer o mesmo treinamento da turma passada, na verdade, um treinamento ainda melhor, porque a gente vai ter uma adição de aulas, uma adição de conteúdo pela metade do preço. Mas é só na promoção, só na Black Friday. Então, não perde tempo, clica no link que está aqui embaixo da descrição e se inscreve. Agora sim eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e eu vejo você no próximo vídeo e não perde tempo, tá? Dia 26 de novembro. Um abraço.